Imagine que o planeta onde vivemos não é apenas uma rocha inerte. E se a Terra tivesse um pulso? Um batimento cardíaco tão vasto e profundo que transcende nossa percepção, mas é sentido e registrado pelos instrumentos mais sensíveis da ciência? Sons e vibrações ocultas que, por milênios, foram sussurros no vento, mas que agora, a humanidade começa a decifrar. Prepare-se para desvendar o segredo do coração batente da Terra. Por muito tempo, pensamos que o silêncio da Terra era absoluto, exceto pelos terremotos ou vulcões. Mas a verdade é que nosso planeta está em constante movimento, vibrando com uma orquestra invisível de energias. Essas vibrações, chamadas de microsismos, ressonâncias e infrassons, são os ecos do mundo, revelando uma vida geológica muito mais ativa e misteriosa do que imaginamos. A história começa há mais de um século, quando os primeiros sismógrafos, desenvolvidos para registrar terremotos, começaram a detectar ruídos de fundo inexplicáveis. Eram vibrações contínuas, fracas, mas persistentes, que não se encaixavam em nenhum evento sísmico conhecido. Os cientistas estavam diante de um enigma. O que estaria causando essa pulsação constante? Essa pulsação foi inicialmente chamada de microtremores, e sua origem era um debate acalorado. Alguns achavam que eram o eco de terremotos distantes, outros, que eram causados pelo vento ou pela atividade humana. Mas a persistência desses sinais, mesmo nas regiões mais isoladas, sugeria algo muito maior, algo intrínseco ao próprio planeta. Só muito mais tarde, com avanços tecnológicos e a colaboração internacional, os cientistas puderam conectar a maior parte desses microsismos aos oceanos. As ondas gigantes, ao interagirem com o leito marinho e as costas, transferem energia para a crosta terrestre, fazendo-a vibrar como uma gigantesca caixa de ressonância. É o batimento cardíaco do oceano refletido na Terra sólida. Mas não são apenas os oceanos. A Terra também respira sons que estão abaixo do limiar da audição humana, os infrassons. Explosões vulcânicas, avalanches, tempestades e até mesmo ventos fortes geram ondas sonoras de baixíssima frequência que viajam por centenas de quilômetros na atmosfera e na superfície terrestre, oferecendo um novo tipo de audição para o planeta. Esses infrassons são tão poderosos que podem ser usados para monitorar eventos globais. Desde testes nucleares clandestinos até o movimento de icebergs gigantes, a rede de sensores de infrassom ao redor do mundo funciona como um ouvido global, captando sussurros e rugidos que, de outra forma, passariam despercebidos aos nossos sentidos limitados. Outro fenômeno fascinante é a ressonância Schumann, uma espécie de batimento cardíaco eletromagnético global. Ocorre quando raios nas tempestades carregam a cavidade entre a superfície da Terra e a ionosfera com energia, criando ondas eletromagnéticas de baixíssima frequência que circundam o planeta, ressoando em frequências específicas, como um diapasão gigante. Essa ressonância não é constante. Ela varia com a atividade solar, as tempestades globais e, acredita-se, pode até ser influenciada por eventos geológicos. Alguns especulam que essas flutuações podem ter impactos sutis na biologia e na consciência, embora essa área ainda seja amplamente especulativa e necessite de mais pesquisa. O que tudo isso significa? Significa que a Terra não é um planeta silencioso. Ela canta, ruge, sussurra e pulsa em uma sinfonia contínua de frequências. Essas vibrações carregam informações cruciais sobre o estado interno do planeta, a dinâmica de seus oceanos e atmosfera, e até mesmo a interação entre o Sol e a Terra. Ainda mais misteriosos são os microsismos globais de longo período, que fazem a Terra inteira tocar como um sino por dias ou semanas após grandes terremotos. Essas vibrações de baixíssima frequência podem nos dar insights sobre a estrutura profunda do nosso planeta, revelando segredos do manto e do núcleo que de outra forma seriam inacessíveis. Os cientistas estão usando essas ondas para criar uma espécie de tomografia do interior da Terra, mapeando a densidade e a composição das rochas a milhares de quilômetros de profundidade. É como se estivéssemos fazendo um ultrassom do nosso próprio planeta, revelando seus órgãos internos e processos vitais. Essa constante vibração também tem implicações na nossa vida diária, embora muitas vezes imperceptíveis. As bases para edifícios, pontes e até mesmo equipamentos sensíveis precisam levar em conta essas pequenas, mas constantes, oscilações para garantir estabilidade e precisão. É a dança do planeta.
exigindo que a engenharia se adapte. E o que dizer do famoso um zumbido de baixa frequência relatado por algumas pessoas em diferentes partes do mundo, mas que não é audível para a maioria e cuja origem permanece um mistério? Seria uma manifestação local de infrassons, um fenômeno geofísico, ou algo ainda mais inexplicável? A ciência ainda debate. Alguns pesquisadores acreditam que o poderia ser uma combinação de diversas fontes, infraestruturas industriais, atividade sísmica distante, e até mesmo fenômenos atmosféricos interagindo de formas complexas. É um lembrete de que, mesmo em um mundo de ciência avançada, a Terra guarda seus próprios segredos acústicos. Até mesmo o comportamento animal parece estar ligado a essas vibrações ocultas. Elefantes comunicam-se usando infrassom, e pássaros marinhos podem sentir o microssismo gerado por ondas distantes, usando-o para navegar. É como se eles estivessem sintonizados em uma rádio do planeta que nós, humanos, mal começamos a aprender a ouvir. Essas descobertas nos convidam a uma mudança de perspectiva. A Terra não é apenas uma plataforma sob nossos pés, é um organismo vivo, complexo, pulsante, com sua própria voz e ritmo. Quanto mais a ciência aprofunda seu conhecimento, mais maravilhas somos capazes de desvendar nesse lar azul que chamamos de nosso. E nesse espanto científico, há algo mais profundo a ser considerado. Se a Terra tem um coração que bate, se ela vibra e canta em frequências que mal compreendemos, isso nos conecta a uma verdade ainda maior. Uma verdade que ecoa nas mais antigas sabedorias e nos convida a ir além do visível e do audível para o divino. A sabedoria milenar já nos falava de um Criador que não apenas projetou o universo, mas que o sustenta ativamente. A Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1, declara: "Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos." Cada pulsação da terra, cada vibração, pode ser vista como um testemunho da sua majestade. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 22, nos lembra que sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Poderiam essas vibrações, esses gemidos da terra, ser um eco das tensões de um mundo em espera, anelando por redenção e renovação? E é nesse gemido que ouvimos um chamado ainda mais íntimo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, lemos: "Da mesma sorte o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." O Espírito Santo de Deus se move e intercede, não apenas em nós, mas talvez na própria criação. Para nós, que cremos, a fé nos convida a ouvir não apenas os microcismos, mas os macrocismos espirituais. A entender que o pulsar da Terra é um convite para reconhecer um Criador ativo, um Deus que não abandonou sua obra, mas a sustenta e a move para um propósito grandioso, a nova criação, onde tudo será feito novo. A Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, nos promete: "Eis que faço novas todas as coisas." A mesma energia que pulsa na Terra é a energia do Deus que redime, que transforma e que nos oferece uma esperança viva. Ele nos convida a sintonizar não apenas os sons da Terra, mas a sua voz de amor e salvação. Essa jornada pelo coração batente da Terra não é apenas uma curiosidade científica, mas um convite à reflexão espiritual profunda. Um convite para admirar a complexidade da criação e para buscar o Criador por trás dela. Ele está presente, ativo, e seu Espírito nos chama para uma vida de fé e esperança. Que essa compreensão do nosso planeta vivo e pulsante nos inspire a viver com mais reverência, a buscar o Criador em cada vibração e a nos abrir para a ação do seu Santo Espírito em nossas vidas. Queremos continuar explorando os mistérios do universo e da fé juntos. Então, se você se maravilhou com as vibrações ocultas da Terra e com a mensagem de esperança que elas podem carregar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Juntos, vamos continuar desvendando os segredos do nosso incrível universo.